Pastor Deus, dá uma palavra sobre a pergunta da irmã Edileuza. Como explicar a um cientista ateu que a teoria da evolução não é verdadeira? Vamos lá. A teoria é uma ideia que surge, né, para tentar explicar algum acontecimento ou algo, né? E é muito complicado, é muito difícil. Porque geralmente essas pessoas, eles já têm uma opinião formada, eles têm uma opinião formada. Mesmo nessa questão de Charles Darwin eu vi sobre essa situação que Charles Darwin ficou irado com Deus por causa da filha, Deus não curou, né? E aí ele começou a tentar mudar a mente das pessoas com essa teoria da evolução, né? E muitos abraçaram, né? Porque eles procuram, e eu havia falado isso, uma explicação lógica para algo que surgiu, né? Isso aí vem do materialismo, né? E muitas coisas dessas surgiram no período iluminista, né? No período iluminista. Então, o que acontece? Eles têm que ir na ciência, porque a ciência, ela busca explicar as coisas com base no que é natural, não é? A ciência, ela investiga o mundo na sua naturalidade, não é? E para fazer isso, não necessariamente a pessoa tem que abandonar a fé. Mas aqueles cientistas, como a pergunta da irmã Edileuza, Charles Darwin, que ao trazer essa teoria, né, e ele viajava, ele foi um homem que viajou muito de navio, indo de lugares em lugares, ilhas, eles passavam muitas ilhas para tentar provar a teoria dele, né, porque ele queria provar, né? A teoria da evolução, ela perdurou uma discussão muito grande, né? E envolveu envolveu a teoria, envolveu a teoria do Big Bang, envolveu muitas coisas aí. É difícil, irmã Edileuza, só o Espírito Santo de Deus, né? A pessoa abrir o coração para ouvir sobre a fé e procurar conciliar o que ele aprendeu na ciência com a palavra de Deus, não é? Porque o homem natural, Paulo diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. Só que a Bíblia, ela não só é espiritual. A Bíblia também explica as coisas naturais. Por exemplo, a Bíblia explica como Deus criou o homem. E se for observar, se um cientista, um bom estudioso, ele vai observar o seguinte: a ciência explica que o homem na época eu estudei, não sei agora, não lembro agora, era 70% ou 90% água. Quando o homem ele morre, o corpo se dissolve. E o homem é barro, é pó, né? E a matéria humana vira lama. Mas se o homem quer uma explicação mais plausível, então ele vai tentar buscar em explicações mais complexas. E aí não tem como ele crer. A não ser, como eu falei, só o Espírito Santo de Deus para entrar no coração daquele homem, né? E mudar o pensamento daquele homem, aquele homem entender que ele pode abraçar a fé mesmo buscando na ciência algumas explicações. Porque tem. A ciência explica, como eu falei, a ciência corrobora com a Bíblia, né? Os arqueólogos, a arqueologia, por muito, tem trazido às claras à luz o que nós já cremos na palavra. Porque nós não cremos, a arqueologia não descobre, não traz à luz algo, né, que aconteceu nos tempos de Jesus, por exemplo, não descobre alguma moeda, alguma coisa, e a gente vai crer por causa daquilo. Nós já cremos que aquilo existiu. Mas a arqueologia, a ciência, aí traz à luz, olha, a fé de vocês é verdadeira, a palavra é verdadeira realmente, porque a ciência corroborou
com o que tem acontecido, né? Agora, eu me lembrei de uma passagem interessante. Você vê, não tem a passagem do mágico que o Paulo estava pregando para o procônsul Sérgio Paulo, Isso. né? Você veja, o procônsul, ele era um homem estudado, um homem inteligente, um homem de posição. E Paulo estava já ganhando ele para Jesus, e veio um enviado de Belial, né, como é falado, né, para desvirtuar Elimas. Elimas, isso, para desvirtuar a palavra que estava sendo incutida no coração daquele homem, do Sérgio Paulo. Então, pode acontecer isso, não é? Mas só, como eu falei, só o Espírito Santo de Deus trabalhando na mente daquele homem. Ele pode ouvir em qualquer lugar a palavra, ele pode ler, porque os homens eles leem a Bíblia, não é? Mas, para eles compreender e assimilar que a ciência não nega a fé, de forma nenhuma, e ele entender que a Bíblia também não nega a ciência, então o Espírito Santo de Deus é quem pode fazer a obra.